Michele Bolsonaro começou a vida pública ocupando um espaço que, por muito tempo, parecia apenas acessório. Ela entrou no cenário político nacional como primeira-dama, uma função que, em tese, deveria limitar sua presença ao protocolo, à imagem institucional e à retaguarda do poder. Mas a trajetória dela mostrou que, na política brasileira, até aquilo que parece secundário pode virar central. O nome Michele Bolsonaro passou a circular com força, porque sua imagem nunca foi apenas decorativa. Ela representava uma mistura rara de fatores: origem fora da elite tradicional da política, exposição súbita ao centro do poder, presença forte em segmentos conservadores e capacidade de comunicação com públicos que Bolsonaro, sozinho, nem sempre alcançava com a mesma eficiência. Aos poucos, aquela figura que parecia estar apenas ao lado do presidente começou a ocupar um lugar próprio. Essa transformação não aconteceu de forma isolada. Ela foi construída ao longo do tempo no contato com a mídia, com a base conservadora e com a própria lógica do bolsonarismo. Michele não surgiu como uma liderança clássica, com décadas de carreira partidária ou experiência em cargos eletivos. Seu crescimento veio de outro lugar, da combinação entre imagem pública, identificação religiosa e um tipo de presença que passou a ser politicamente útil. Isso fez dela uma personagem cada vez mais observada. No começo, a percepção dominante era simples. Michele era a esposa de Jair Bolsonaro. Uma presença discreta, muitas vezes tratada como coadjuvante, alguém que orbitava o presidente sem disputar protagonismo. Só que essa leitura começou a ficar pequena, diante do que ela passou a representar. Aos poucos, Michele deixou de ser apenas alguém ao lado de Bolsonaro e passou a funcionar como um ativo político em si. Isso mudou tudo. A força dela começou a crescer principalmente entre setores conservadores e evangélicos. Em vez de ocupar o papel de figura neutra, Michele passou a ser vista como alguém capaz de simbolizar valores, costumes e uma linguagem mais próxima de parte importante do eleitorado de direita. A imagem dela, mais do que a agenda institucional, começou a circular como referência, e em política, imagem que circula vira poder. Esse é um dos pontos mais importantes da trajetória dela. Michele não precisou disputar eleições para se tornar relevante. Seu poder veio de um tipo diferente de capital político, um capital construído pela visibilidade, pela ligação com o universo religioso, pelo tratamento midiático e pela posição singular de quem estava dentro da família mais influente da direita brasileira. Era uma mistura que oferecia vantagem simbólica e, ao mesmo tempo, criava expectativa sobre o futuro. Mas toda a ascensão política cobra um preço. Quanto mais Michele ganhou espaço, mais deixou de ser vista apenas como apoio. Isso tem uma consequência inevitável. Quando uma figura passa a existir por mérito próprio dentro de um grupo político, ela começa a alterar o equilíbrio interno desse grupo. E foi exatamente isso que aconteceu com ela. O que antes parecia apenas uma extensão da imagem de Bolsonaro começou a se transformar em um centro alternativo de influência. No bolsonarismo, isso tem peso especial, porque não se trata apenas de uma família política comum. Trata-se de um grupo que sempre operou com forte centralização simbólica. Jair Bolsonaro foi, durante muito tempo, o eixo absoluto. Tudo girava ao redor dele: discursos, alianças, ataques, fidelidade, estratégia e identidade. Quando Michele começou a crescer nesse ambiente, o sistema inteiro passou a sentir a mudança. A transformação dela não foi só de aparência, foi de função política. Michele deixou de ser vista apenas como uma presença doméstica ou institucional e passou a ocupar um espaço mais ativo nas disputas de bastidor. Sua fala, sua postura e sua capacidade de mobilizar setores específicos começaram a ser lidas como sinais de que ela tinha algo além da função de esposa. E no momento em que isso aconteceu, a narrativa sobre ela mudou completamente. A pergunta que passou a rondar sua trajetória foi direta: Michele Bolsonaro era apenas a mulher ao lado de Bolsonaro ou alguém que aprendeu a transformar bastidor em influência? Essa pergunta resume a ambiguidade da personagem.
porque Michele não se encaixa facilmente em um rótulo simples. Ela não é uma política tradicional, mas também já não pode ser tratada como alguém sem projeto próprio. Ela ocupa um espaço intermediário entre imagem pessoal, poder familiar e influência pública. E é justamente isso que a torna tão interessante como personagem de roteiro. O que torna sua história ainda mais forte é o fato de que essa ascensão começou a gerar tensão interna. Toda vez que uma figura cresce dentro de uma estrutura muito centralizada, a reação em cadeia é inevitável. Ao ganhar peso próprio, Michele passou a interferir na maneira como o bolsonarismo se organiza. O resultado foi um aumento progressivo de atritos, desconfortos e disputas de bastidor. Durante um tempo, essas tensões ficavam escondidas. O grupo tentava manter uma imagem de unidade. Mas, como acontece em quase toda família política forte, a aparência de coesão nem sempre reflete o que realmente está acontecendo nos bastidores. A crise recente com Flávio Bolsonaro deixou isso evidente. O que era uma tensão privada acabou vindo à tona como disputa pública. Esse momento foi decisivo porque expôs algo maior do que um desentendimento familiar. Ele mostrou que Michele já não ocupava mais um papel passivo dentro do clã Bolsonaro. Ela passou a disputar espaço, influência e narrativa. E quando isso acontece, a personagem deixa de ser apenas um rosto conhecido para se tornar uma força que precisa ser administrada. A crise com Flávio revelou uma disputa muito mais profunda sobre liderança e futuro. Em um grupo político que ainda tenta reorganizar sua continuidade, qualquer movimentação interna ganha peso de sucessão. Michele passou a ser lida não só como ex-primeira-dama, mas como nome potencial, vetor de poder e fator de instabilidade. Isso é extremamente raro na política brasileira. Uma figura que, sem mandato e sem trajetória eleitoral longa, consegue alterar o tabuleiro apenas pela força da presença pública. Esse talvez seja o traço mais fascinante da sua história. Michele não construiu relevância pelo caminho convencional. Ela emergiu dentro de um ecossistema político específico, ganhou visibilidade com rapidez e depois passou a interferir diretamente nas dinâmicas daquele mesmo ecossistema. Em outras palavras, ela não apenas entrou no jogo, ela começou a mexer nas regras da própria mesa. A partir daí, ficou claro que ela já não dependia só da imagem do marido. Essa é uma virada importante. Durante anos, a relevância de Michele estava amarrada à figura de Bolsonaro. Era a lógica natural de quem ocupa a posição de primeira-dama. Mas o desenvolvimento político dela ultrapassou essa moldura. Hoje, Michele não é apenas extensão do marido. Em muitos momentos, ela se tornou uma variável própria. E isso muda tudo para quem tenta entender a direita brasileira no cenário atual. Existe também um componente estratégico muito forte em torno da imagem dela. Michele reúne atributos que a tornam útil para diferentes setores do bolsonarismo. Ela carrega apelo conservador, linguagem religiosa, identidade feminina e uma certa capacidade de suavizar a dureza da imagem do grupo. Ao mesmo tempo, essa mesma imagem pode gerar conflito, porque não se encaixa com facilidade na estrutura mais agressiva e masculina que marcou a política de Jair Bolsonaro. Ela, ao mesmo tempo, ajuda e desorganiza, e essa combinação é poderosa. É por isso que tanta gente passou a observar Michele com mais atenção. Não se trata apenas da esposa de um ex-presidente. Trata-se de uma personagem que saiu da margem e entrou no centro de um processo político maior. Ela passou a simbolizar uma possível continuidade, uma eventual substituição e, ao mesmo tempo, uma disputa por espaço dentro da própria família política. Em uma estrutura como o bolsonarismo, isso equivale quase a uma ruptura interna. A força de Michele também está na forma como ela construiu presença sem parecer uma liderança tradicional. Ela não precisou de um estilo de campanha clássico para se consolidar como referência. Sua imagem foi sendo formada pela repetição de aparições públicas, pelo vínculo com certos grupos sociais e pelo modo como o bolsonarismo a projetou como figura de confiança. Isso a tornou especialmente valiosa em tempos de crise, porque líderes que já possuem imagem consolidada, fora das urnas,
costumam ser mais difíceis de remover do imaginário público, só que a mesma força que amplia também expõe. Quanto mais Michelle cresceu, mais se tornou alvo de expectativas, desconfianças e leituras políticas diferentes. Para apoiadores, ela representa renovação, fidelidade a valores conservadores e força simbólica. Para críticos, ela encarna a continuidade de um projeto político já conhecido, com todo o peso de suas contradições. E para dentro da própria família Bolsonaro, ela passou a significar algo ainda mais delicado: uma possível redistribuição de poder. Esse é um ponto que merece destaque. Michelle não virou relevante apesar do bolsonarismo. Ela virou relevante por causa dele. Mais uma vez fortalecida, começou a produzir um efeito inverso. Passou a tensionar a estrutura que a projetou. Isso é narrativamente excelente porque cria uma espécie de retorno dramático. A personagem que nasceu como extensão do centro de poder se transforma em vetor de instabilidade do próprio centro. E aí, a história ganha outra camada. Michelle Bolsonaro não é só uma mulher com visibilidade pública. Ela é uma figura que representa a transição entre o privado e o político, entre a função de bastidor e a disputa por comando, entre o papel de apoio e a possibilidade de autonomia. Em termos de narrativa, isso é muito forte porque permite construir um arco claro. Ela sai da sombra, cria identidade, acumula peso e passa a interferir diretamente no futuro de um grupo político inteiro. O que está em jogo agora não é apenas o papel dela no presente, mas a maneira como essa presença será lida no futuro. Michelle quer sobreviver politicamente? Quer ampliar influência? Quer disputar protagonismo real no bolsonarismo? Ou já está ocupando um espaço que o grupo ainda não decidiu como administrar? Essas perguntas não são acessórios. Elas são o centro da força do personagem, e talvez seja por isso que a trajetória dela desperta tanto interesse. Michelle carrega um tipo de transformação que o público reconhece com facilidade. Alguém que parecia estar fora do jogo, mas acabou entrando no centro dele. A diferença é que no caso dela isso ocorreu dentro de uma família política altamente polarizada, cercada por lealdades intensas, disputas de imagem e pressão constante. No fim, Michelle Bolsonaro representa uma transformação rara dentro da política brasileira. Ela saiu de um papel aparentemente secundário, acumulou visibilidade, construiu uma identidade própria e passou a interferir no destino de um dos grupos mais influentes do país. Sua história combina origem discreta, ascensão simbólica, conflito interno e peso estratégico. Isso faz dela muito mais do que uma ex-primeira-dama. Michelle se tornou uma peça que pode alterar o tabuleiro, e esse talvez seja o ponto mais importante de toda a sua trajetória. Ela não precisa ocupar formalmente o centro para exercer influência sobre ele. Em certas disputas, basta ser capaz de deslocar alianças, tensionar narrativas e embaralhar os planos dos que acreditavam controlar o jogo. Michelle chegou exatamente aí.